Sejam muito bem-vindos, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma aula que se chama Juramento de Hipócrates e ela congrega os principais conhecimentos, princípios fundamentais que a gente viu aí do exercício da medicina ao longo desse semestre. É por isso que ela foi escolhida para ser essa aula aqui de encerramento, de fechamento desse primeiro ciclo do eixo ético-legal. Agradecendo a todos aí a participação esse semestre. Espero que todos tenham aí um excelente momento de aprendizado. Vamos lá? Muito bem. Então, para a gente começar a definir aqui alguns conceitos, lembrar que o conjunto de regra que baliza o comportamento do profissional da medicina, ele constitui, o chamado Código de Ética Médica, que a gente viu aí bem esse semestre. A denominação Código de Deontologia, para alguns autores, ela seria mais apropriada. Vejam que vocês vão passar por uma disciplina que chama Deontologia e Perícia Médica lá no 8º período. E aqui, qual é a tradução dessa palavra deontologia? Obrigações e deveres de cumprir dos médicos, nos aspectos aí que são éticos, mas também com eventuais implicações jurídicas, tá bom? O fato é que tudo necessita de uma ordem, de uma organização. O universo, para ser considerado como tal, ele precisa de uma ordem. O próprio homem só se qualifica como homem se ele for ordenado aí para um fim, para seu fim. O todo não é apenas a soma das partes, mas as partes e uma ordem. E por fim, a ordem é a determinação para um fim. E isso quer dizer que quando a gente não tem alguma coisa que ordene grupamentos societários, classes, você vai ter o contrário da ordem e você vai ter o caos. E eu trouxe aqui 2 exemplos para mostrar para vocês. São 2 filmes, Aqui o Mad Max, com Mel Gibson, aqui o Livro de Eli. E nesses 2 filmes, o que acontece é a quebra da ordem societária por questões de cataclisma, questões de guerra. E aí, o que vai predominar, o que vai ser o garantidor da ordem nessas sociedades, não vai ser mais a norma, o cumprimento da norma, e sim a forma mais antiga de controle da sociedade, de grupos, que é a violência. E nós estamos aí em tempos modernos e isso não cabe, a gente falar disso na atualidade, mas é importante a gente entender esses conceitos aqui para observar que se a gente não tiver uma ordem, nós não teremos então essa determinação de finalidade. Então, toda sociedade, para que ela se configure como sociedade, o que ela necessita? Ela necessita de alguma coisa que imponha uma ordem a todos. No caso, a Constituição do Estado brasileiro, o Estado brasileiro, ele tem a sua Constituição e lá estão todos os direitos e deveres de cumprimento para aqueles que estão aqui nesse território, nesse Estado. Vejam que a medicina, como uma instituição, ela é consagrada por princípios. Falamos bastante desses princípios aí esse semestre, não é? Mas ela necessita não apenas de uma sedimentação técnica, mas também para que isso aí vai servir. Então, essa determinação, ela é imposta pela ética médica e pelo código que rege a profissão. À medida que a medicina avança em suas conquistas tecnológicas, em suas investigações científicas, maior você eventualmente teria risco de você ter algum tipo de prejuízo nesse sentido, mas na prática não é isso que acontece. Longe de atenuar ou diluir a significação da ética, ela se faz mais necessária do que nunca. Então vejam agora, por exemplo, essas pesquisas de vacina para a Covid-19. Se a gente não tivesse regulações éticas no desenvolvimento dessas vacinas, nos estudos dessas vacinas em humanos, a gente teria uma situação que seria bastante complicada, porque a ciência, o que controla a ciência não tem limites, o que controla o limite da ciência é exatamente a ética. E o que controla, então, a atuação da medicina nas sociedades é a ética médica.
ok? Aqui é um médico, e esse médico, ele é um italiano, Sergio Canavero, e ele está propondo fazer um transplante, né, de cabeça. A ideia dele é pegar a cabeça, tirar de um corpo e colocar em outro corpo. Ele tem até uma aula no TED, depois quem tiver aí com o tempo, assista essa aula dele. Ele fala lá que conseguiu fazer alguns transplantes lá em macacos, né, e teve algumas situações. É uma situação aí que parece, lembra a gente de alguns filmes aí, como esse aqui do Frankenstein, né, por exemplo. E aí disseram lá, né, ele publicou essa nota aí em um jornal dizendo que ele conseguiu fazer e que ele teria ali um primeiro voluntário que seria um russo, que é esse aqui, ó, seria esse aqui, Valery Spiridov, que queria passar por esse tratamento porque ele sofre de uma síndrome que chama Erdheim-Hoffmann, não sei pronunciar o certo isso aqui, é uma síndrome rara, mas ela leva ali a um tipo de paralisia e ela evolui para fatalidade. Então ele tinha decidido que ele gostaria de tentar esse tratamento proposto pelo médico como uma forma de prolongar um pouco aí a sua vida. Recentemente eu tive notícia que ele desistiu porque ele se apaixonou, se casou e teve um filho. E daí ele desistiu aí desse projeto e está dedicando a sua vida à sua família. Pois bem, mas vejam, quando a gente traz essa informação, quais são as implicações importantes de uma proposta de um tratamento dessa natureza? Né? A identidade, né? Quem vai ser a identidade? Vai ser da cabeça transplantada? Vai ser do corpo que recebeu a cabeça? Né? Fica uma coisa assim complexa de se entender. Será a mesma pessoa ou será a identificação de outra? Né? Porque as digitais serão de uma pessoa, mas a cabeça vai ser de uma outra. O código genético, né, nas gônadas vai ser de um, mas a face, a expressão facial vai ser de outro. Enfim, gera uma série de implicações, tá, pessoal? E é um grande debate aí que a gente faz em relação a essa questão da evolução da ciência que a gente falava há pouco, né? Então, repetindo, ao passo que a medicina avança, né, a ética se faz mais necessária do que nunca, não só nas questões aí de pesquisas científicas em si, mas também na atuação, no ato médico propriamente do dia a dia. E para a gente ilustrar um pouco do que a gente está falando, eu trouxe aqui o mito do Anel de Giges. E, na verdade, isso está lá nos livros 2 e 3 da República de Platão, né, e é um diálogo que envolve Glauco e Sócrates sobre a justiça e a injustiça. E é uma reflexão sobre os nossos impulsos causados pela paixão, ou seja, o nosso comportamento impulsivo que muitas vezes toma conta da gente sem que a gente tenha uma reflexão mais aprofundada na situação. Então, na verdade, aqui a gente tem um pastor, que é o Giges, e o Giges era tido como um pastor de ovelhas muito honesto em um reino lá da Líbia. E o Giges, certo dia, ele estava lá cuidando de suas ovelhas quando ele escuta um barulho enorme. E daí ele vê uma grande fumaça, né, que se formou lá no terreno e uma cratera havia se aberto. O Giges decide olhar lá o que estava acontecendo, ele chega nessa cratera, ele entra nessa cratera, ele desce nessa cratera e ele descobre que tem uma grande estátua de um cavalo. Essa estátua era vazada e dentro dessa estátua tinha um corpo de um gigante. E nesse corpo do gigante tinha um anel em seu dedo. O Giges, ele pega, olha aquilo ali, né, acha esquisitíssimo tudo, vê o anel no dedo do gigante e ele decide, bom, é um corpo, tá morto, tá com o anel ali, gostei desse anel. Ele vai lá, pega esse anel e ele coloca esse anel em seu dedo e volta para a superfície porque ele tinha entrado lá no buraco. Quando ele volta para a superfície, um pouco tempo depois, ele é chamado para conversar com seus pares, com outros pastores de ovelha, para dividir a questão de tributos, prestar contas para o rei, né? E o Giges está nessa reunião e de repente, inadvertidamente, ele gira esse anel. E quando ele gira esse anel, ele percebe que as pessoas que estavam ao redor passam a fazer comentários como se ele não estivesse ali, como se o Giges não estivesse ali. E o Giges começa a achar esquisito aquela história e começa a pensar, assim, opa, será que esse anel aqui então,
ele tem algum tipo de poder especial, e aí o Giges, o que ele faz? Ele gira de novo esse anel, e aí ele verifica que as pessoas começam a falar como se ele estivesse ali presente. Falou, uai, Giges, onde você estava? Você não estava aqui agora e tal. Então o Giges descobre que está diante de um anel muito poderoso, que dá a ele o poder da invisibilidade. E o Giges, mesmo sendo uma pessoa muito honesta, querido por todos, de posse desse novo poder, ele decide invadir o castelo do rei, ele seduz a rainha e, com a sua ajuda, ele executa o rei, ele mata o rei e usurpa, toma o seu trono, tornando-se o rei Giges. E esse mito aí do Anel de Giges, essa história, ela traz para a gente importantes reflexões sobre justiça e injustiça. Os homens são bons por natureza ou eles são bons porque eles temem ser descobertos e punidos? Quero dizer, com o poder da invisibilidade, né, e aí coloquem-se a reflexão, o que vocês fariam se vocês tivessem aí o poder da invisibilidade? E não só o poder da invisibilidade e da certeza que vocês ficariam impunes porque não teriam como ser descobertos. Parem um pouquinho, pensem aí a respeito sobre essa reflexão que a gente está colocando para vocês. Pausem um pouco a aula e depois voltem a assistir com essa reflexão. Pensem um pouquinho aí sobre isso, né? Quer conhecer um homem? Dê-lhe poder. É uma reflexão aqui de Platão, né? Quando as pessoas estão vestidas no poder, é que você vê exatamente quem essas pessoas são. Grandes líderes que têm muito poder na mão apenas serão considerados grandes líderes se eles souberem fazer uso desse poder com bastante inteligência e visando o quê? O bem comum. E eu estou chamando a atenção para essa questão de poder porque vocês se tornarão médicos e médicas. E vocês terão muito poder na mão, como médicos e médicas, poderes de decisão sobre a vida de pessoas, sobre comportamento de pessoas. Vocês influenciarão pessoas, né? Vocês tomarão decisões aí em conjunto com os pacientes de vocês que está eivada de poder. Então, precisam compreender e usar esse poder para fazer o bem. É o princípio da beneficência que nós já falamos algumas vezes esse semestre. O homem, guiado pela ética, é o melhor dos animais, mas quando ele está sem ela, é o pior de todas. Essa é uma reflexão aqui de Aristóteles. Alguns pontos de lembrança, então, que comentamos esse semestre e que envolve essa relação de poder da medicina. Atitude e comunicação, ou seja, tratar sempre a verdade. A publicidade médica, lembrar que existem os limites. O médico especialista, ele só pode ser chamado de especialista se ele tiver 3 letrinhas. R, que é Registro de Qualificação de Especialista. Qualquer médico que anuncie uma especialidade e que ele não tenha registrado essas 3 letrinhas, ele está desviando daquilo que seria esperado como comportamento dele. E o poder médico serve para fazer o bem, nada mais do que isso, fazer o bem. Então, esse poder médico tem que ser utilizado com bastante parcimônia, com bastante inteligência e visando aqui o bem do paciente. Seguindo esses princípios fundamentais, esses pilares que foram colocados para vocês aí, independente do que vocês escolherem na medicina, tenham a certeza que o caminho ele será um caminho cristalino, um caminho transparente, um caminho da verdade. É isso que a gente deseja aí para vocês. Vejam lá que a disciplina do 8º período chama Deontologia, Perícia Médica e Boas Práticas. E por que existe o nome de Boas Práticas nessa disciplina? É porque o que a gente não deseja para vocês é que ocorra a má prática médica no exercício profissional. Essa é a ideia do eixo ético legal, essa é a ideia de
tanta carga horária destinada para o preparo, para o melhor preparo de vocês. Sou capaz de afirmar que dificilmente a gente vai encontrar uma outra faculdade que teve tamanha atenção, cuidado para destinar esse tempo de aprendizado para vocês, porque uma prática, pessoal, é o desvio do que é aceito como padrão de cuidado, resultando em prejuízo para o paciente. Vejam lá, você pode ser excelente tecnicamente, você pode ser excelente nas habilidades, tendo conhecimento teórico bastante aprofundado, mas se o seu comportamento for desviante para algum tipo de interesse financeiro, comercial, etc., que seja, que não para fazer o bem para o paciente, vai estar ali ocorrendo, então, um problema e aí vai estar aproximando da má prática que a gente não deseja aí para vocês. Legal? Chegamos, então, no ponto principal dessa aula, que é o pensamento hipocrático. Hipócrates, então, nasceu na ilha de Kos, 400 anos antes de Cristo. Ele praticou a medicina lá em Trácia, Crotona, Perinto, Salamina e Macedônia. E dizem que ele morreu aos 104 ou 107 anos em Tesália. E isso aí é desviante para a expectativa de vida das pessoas naquela época, que seria ali 30, 40 anos, talvez, né? Mas o mais importante do Hipócrates é que a base fundamental do seu sistema foi exatamente afastar da medicina as interpretações teológicas e as fantasiosas encenações que ocorriam por causa da magia. O que o Hipócrates, então, começou a definir, fazer, né, é que a doença nada mais era do que um processo natural, recebendo inclusive influências de fatores externos, como o clima, ambiente, dieta, o tipo de vida que a pessoa levava. E assim ele disse, né? O organismo tem seu próprio meio de recuperar-se. A saúde é o resultado da harmonia e simpatia mútua entre todos os humores, os componentes aí do corpo, né? Um homem saudável é aquele que possui estado mental, físico em perfeito equilíbrio. E essa frase vocês conhecem, porque ela é muito parecida com a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. Então vejam que Hipócrates, apesar de ter, né, nascido lá 400 anos antes de Cristo, o que ele falou lá atrás permanece assentado nos nossos pilares da medicina, como a gente vai continuar mostrando aqui para vocês. O diagnóstico, ele deixou de ser a chamada inspiração divina para construir um juízo sereno, um processo lógico de tomada de decisão, dependendo de uma observação cuidadosa dos sinais e sintomas. Quando a gente fala para vocês que a medicina, ela não pode ser banalizada, porque ela tem um rito para que você chegue lá no diagnóstico e tome sua conduta baseada em um prognóstico, você tem que fazer uma anamnese detalhada, um exame físico cauteloso, se necessário, pedir exames complementares, para que então, nesse processo lógico de tomada de decisão, e com essa observação cuidadosa, então, você possa chegar como médico e médica a um juízo sereno de um diagnóstico e uma tomada de decisão, uma conduta. Vejam então que Hipócrates definiu, né? Era a morte da medicina chamada como mágica, né? E o nascimento do que a gente conhece hoje com a medicina clínica. E se a gente puder trazer para conhecimentos mais próximos da gente ainda, né, no período cronológico, medicina baseada em quê? Em evidência. Então toda tomada de decisão nossa é baseada em evidência científica. Ok, pessoal? Então aqui uma outra passagem interessante, ele fala lá que propondo tratar a enfermidade chamada de sagrada, né, existia essa descrição de enfermidade sagrada, ele disse, falou, olha, nada mais é essa enfermidade sagrada do que a epilepsia, que não é tão sagrada quanto outras doenças, senão obedecendo o quê? Uma causa natural. Né? Essa suposta origem divina, ela está radicada na ignorância dos homens e no assombro que produz peculiar caráter. Então ele está trazendo, né, os raciocínios científicos para o melhor entendimento das doenças. Hipócrates fez com que a atenção do médico se voltasse exclusivamente para o doente e não para os deuses, abandonando as teorias religiosas e alguns conceitos filosóficos. Importante a gente deixar claro aqui que a gente não está colocando absolutamente em nada a respeito das crenças das pessoas. Cada um tem a liberdade para acreditar ou não acreditar, né, no ponto de vista ali, filosófico, religioso, no que bem entender. Mas
em se tratando aqui de uma tomada de decisão médica, o Hipócrates trouxe, né, a característica científica nessa lógica de decisão, nesse fluxo decisório, e afastou essas questões divinas que existiam à época. Então, afasta as questões relacionadas à magia, a questões divinas, e traz para o racionalismo, traz para a ciência. E assim como Hipócrates, tiveram outros grandes pensadores, né, como Aristóteles e Galeno, né, que contribuíram em muito para o mundo da ciência. Muito bem. Vejam aí que o pensamento hipocrático ele tinha muita relação com a chamada experimentação curativa, intervir nas fases mais precoces da enfermidade, evitando então o quê? A sua evolução. E alguns tratados, alguns registros que ele escreveu, né, como por exemplo o livro Epidemias, ele escreveu com rigoroso caráter científico o desenrolar das doenças, ares, águas e lugares, é o primeiro tratado de saúde pública e geografia médica. Histórias clínicas, ele demonstrou o valor importantíssimo do exame físico minucioso e a razão desse ato ser judicioso, solene e meditado. Quando a gente coloca para vocês que é muito importante a relação médico-paciente, você ter a comunicação adequada para você conseguir depois fazer um exame físico cauteloso, detido, né, com o tempo necessário, é exatamente por isso, para que você consiga então ali, com aquele exame e com as informações que você tenha, chegar ali a um valor para a tomada de decisão. O prognóstico, né, que é um outro tratado que ele redigiu, além de descrever a alteração de pulso e temperatura como elementos importantes em determinados processos patológicos, ele relata na mais alta precisão os ruídos auscultados dos derrames pleurais hidrogasosos, que são conhecidos até hoje como sucção hipocrática. Muito bem, chegamos então na parte do juramento, né? Porque se a gente vai falar de juramento, a gente introduziu primeiro o pensamento hipocrático, né? E o juramento, né, o que é um juramento? Na verdade, o juramento que a doutrina hipocrática coloca para a gente, né, é um postulado que é ético-moral e permanece sendo a viga mestre de todos os conteúdos dogmáticos da medicina e mesmo nos dias atuais, né, mantém, como eu disse, né, assentado esses pilares que foram postos nesse juramento, que eu vou colocar para vocês daqui a pouco, vou fazer algumas analogias, né, que a tecnologia moderna não conseguiu destruir e nem vai. Muito bem, o que é um juramento, pessoal? O juramento é um fato, né, de um fato ou de uma promessa. Ele é geralmente feito diante de algo ou alguém que se considera solene ou sagrado, como uma testemunha, uma natureza vinculativa dessa promessa ou de veracidade dessa declaração de fato. Então, por exemplo, o juramento hipocrático, o juramento da medicina, ele se faz em uma cerimônia solene, em público, para que o médico e médica recém-formados faça o pronunciamento daquele juramento, né? É uma afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor de sua boa-fé um valor moral que é reconhecido, né? Compromisso solene, ali, ó, pessoal ou recíproco, pronunciado em público, a fórmula que o exprime. Quais são os pontos principais, então, do juramento de Hipócrates? Primeiro, agradecimento aos mestres pelos ensinamentos recebidos, constituir com eles e com seus membros de família, né, uma família chamada de família intelectual. Eu sou muito agradecido aos meus mestres, aos meus professores. Poderia citar aqui inúmeros, né, me veio à cabeça aqui o professor Reinaldo Cieiro, que muito contribuiu aí em minha formação. Tem um amigo reumatologista que infelizmente já é falecido, o professor José Luiz Machado, foi uma espécie de padrinho para mim na medicina. Então, seja, cada um de vocês vão ter pessoas, vão ter médicos, vão ter mestres que vão ajudar nesse caminho de formação, caminho que a gente comentou em aulas passadas, que é um caminho longo, mas que com a ajuda de algumas pessoas, esse caminho que é longo, ele se torna um pouco mais leve, ele se torna um pouco mais possível. E, na verdade, na medicina o que acontece é que a gente vai aproximando de alguns professores, vai aproximando de alguns mestres, e aí a gente vai tendo uma família com esses mestres, a gente vai tendo ali um relacionamento que é
posto como forma de agradecimento. E daí, muitas vezes, você tem um desdobramento e uma frase que vocês podem eventualmente escutar, que médico não cobra, né, honorários de médicos. Quantas vezes eu não fui consultado como paciente por ex-professores e não me cobraram absolutamente nada? E quantas vezes eu procurei também ajudar quem eu podia de ex-aluno e também fiz a mesma coisa no intuito aí dessa constituição de família intelectual. A moralidade em uma vida profissional irretocável. Olha que essas palavras vocês já viram aí em alguns normativos que a gente colocou, como a Lei 32.6857, né? Perfeito desempenho ético da profissão, não é isso? Ouvimos falar disso. Respeito ao segredo médico, tratamos isso lá em documentos médicos, vocês lembram disso. Benefício incondicional ao paciente, fazer o bem, como principal ponto lá do exercício da medicina. Concepção da medicina como uma arte de observação cuidadosa e como ciência da natureza. Na libertação da medicina de mão de bruxos e sacerdotes, aproximando a ciência, como a gente está falando. O juramento emprestou tanta contribuição à medicina que fez dela a mais notável, a mais respeitada e a mais meritória de todas as profissões, a ponto de fazer valer o reconhecimento e a gratidão de toda a humanidade. Tenho a certeza que nos processos de adoecimento dos pacientes, aquele que está enfermo, uma das coisas que ele vai desejar é ter do lado dele um médico ou uma médica com capacidade de ajudá-lo, né? Se não possível tratá-lo, mas acolhê-lo, né? E confortá-lo naquele momento ali de sofrimento, de dor pelo adoecimento. Essa imagem é uma fotografia quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade, a idade da minha filhinha, e aqui está o meu irmão, Fabiano. E aí me deram lá um kit, meu primeiro consultório. E eu estou ali examinando ali o meu irmão. Vejam que o tempo passa muito rápido, né, pessoal? Dia 5 agora de dezembro, nós vamos fazer, minha turma, 18 anos de formada. A gente formou em 2002. E tá aí eu, em 2002, junto com meu colega, o Léo, Leonardo, fazendo o nosso juramento. Recentemente, né, uma fotografia que a gente fez numa festa de aniversário de uma das colegas, estamos aí juntos, né, a gente procurou estreitar os laços com os nossos colegas, com os mais próximos, porque no fundo entendam que a gente tem que dar as mãos para os nossos colegas da medicina, porque com eles é que a gente vai constituir uma rede, né, familiar de conhecimento, como eu coloquei em um dos pontos ali do juramento, tá bom? Vamos para o juramento então. Eu juro por Apolo Médico, Esculápio, Ígia e Panaceia, que tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas cumprir, segundo o meu poder, olha aqui o poder aparecendo, e a minha razão, olha a ciência, a promessa que se segue: estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou essa arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meus mestres e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém, só estes. O que essa parte do juramento traz para a gente? Traz para a gente isso aqui. É vedado o ensino de atos médicos privativos sob qualquer forma de transmissão de conhecimento a profissionais não médicos, inclusive aqueles pertinentes ao suporte avançado de vida, exceto atendimento emergente à distância, até que sejam alcançados recursos ideais. É uma resolução 1718 de 2004 e vocês já sabem que as resoluções são de atendimento, cumprimento obrigatório por todo aquele que está devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, tá bom? Continuando o juramento, aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nenhum conselho que induza a perda,
Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher substância abortiva. Conservarei imaculada minha arte e a minha vida. Vejam aí, princípios fundamentais do Código de Ética Médica. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício que ele deverá atuar e agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, pelo prestígio e bom conceito da profissão. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar a tentativa contra sua dignidade e integridade. Vejam como que o juramento de Hipócrates, ele leva princípios, leva conhecimentos que estão dentro do nosso código de exercício profissional, dentro daquele código que é a ordem da medicina, é a ordem de cumprimento, é o dever de cumprimento, né? O dever deontológico que a gente tem ali de cumprimento. Aqui uma publicação do CREMESP de São Paulo, alertando, né, sobre a questão de publicidade, que é proibido você colocar, divulgar aquela questão do antes e depois. Isso vai de muito encontro com essa questão do prestígio, bom conceito da profissão, do respeito, né, zelo ao ser humano, ok? Continuando o juramento, não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que cuidam disso. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução, sobretudo os prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Vejam que aqui é tratada uma questão relativa ao poder. Como existe muito poder na mão do médico ou da médica, é natural, né, que os pacientes muitas vezes acabem ficando seduzidos por esse encanto de conhecimento, de poder, de tratamento. Mas esse médico ou essa médica jamais ele poderá utilizar esse poder, né, para poder então seduzir, né, especialmente aqui colocar os prazeres do amor. Ou seja, tem que existir um distanciamento no exercício profissional da utilização, né, do poder médico para o bem do paciente e ponto. Ok, pessoal? Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto, reforçando a ideia então do sigilo médico. Agora veja que interessante, Hipócrates coloca que não seja preciso divulgar. Vocês viram lá, né, sobre o sigilo médico, não é isso? Que a gente tem que guardar sigilo médico, princípio fundamental, né? O médico guardará sigilo ali a respeito das informações que detém conhecimento e desempenho de suas funções, com exceção em que? Casos previstos em lei. E vocês viram 3 exceções com a gente esse semestre. Quais foram as exceções? O dever legal, motivo justo e o consentimento. Ok? Por fim, trecho final do juramento. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Então é um juramento que, em seu fechamento, né, o próprio juramento, as palavras lá solenes pronunciadas, diz que aquele que cumprir com fidelidade esse juramento terá ali, vai gozar ali uma vida plena e honrado. Agora, afastado daquilo, né, o contrário aconteça. Então, lembrando só os pontos principais mais uma vez, agradecimento ali aos mestres, constituindo a família intelectual, uma vida profissional irretocável, respeito ao segredo médico, salvo as exceções lá por necessidade, não é isso? Benefício incondicional ao paciente, quero insistir muito nisso, o poder do médico tem que ser utilizado para fazer o bem, concepção da medicina como uma arte de observação cuidadosa e como ciência da natureza, libertação da medicina das mãos de bruxos ou sacerdotes, isso aqui é medicina baseado em evidência, falamos aqui de ciência, né? E aí lembrando aí que é por tudo isso, por todos esses princípios que a medicina, né, ela acaba tendo a gratidão de toda a humanidade, porque o que a gente faz é cuidar da vida humana
individual ou do coletivo da sociedade. Muito bem, chegamos então ao final dessa aula e eu gostaria de dedicar essa aula a um grupo de alunos que fez uma linda homenagem para mim. Hoje foi o último dia da aula deles, então eles estão encerrando a aula, encerrando esse ciclo como alunos. Eles estão efetivamente fazendo a passagem para a graduação como médicos e médicas. E eles escreveram para mim em uma linda mensagem: vamos nos formar em medicina. Chegou o esperado momento após os 6 longos anos. Gratidão pode ser definida como uma ação de reconhecer alguém por algo bom, né? Esses aqui são os alunos que fizeram a surpresa para mim. Foi um momento assim, muito especial. Ia falar o nome deles aqui, não é? Carol, Thaisa, Priscila, Rui, Rafael, Samuel, Larissa, Breno, Frederico, Jacques, Amanda, Esther, Gil, Júlia, Jaqueline, Pedro, Arthur, Álvaro e Douglas. Quer dizer para vocês e desejar que vocês sejam muito felizes. Sabe o que vocês fizeram, vocês efetivamente fizeram a surpresa para mim, tocou muito o meu coração, então é por isso que eu quero desejar essa aula, a aula de juramento de Hipócrates, para vocês. Do fundo do meu coração, eu desejo o maior sucesso para vocês. E queria deixar vocês com essa frase: nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Palavras de Hermann Hesse, mas eu vou interromper aqui no Isso é Tudo, porque não é tudo. A partir de agora, vocês, além de meus afiliados, vocês passam a ser os meus colegas. Sejam muito bem-vindos e contem comigo para o que precisarem. Muito obrigado por tudo. Todo sucesso para vocês. Essa aula dedicada para vocês. Um beijo no coração de vocês.